digamos assim, saia do forno prontinho para você só começar a fazer a modelagem dos bancos de dados, escrever código nas services do projeto, declarar as entidades, enfim, a parte que efetivamente consiste naquela necessidade negocial, naquela funcionalidade que você quer desenvolver, sem que você tenha que se preocupar com as questões de arquitetura, eu vou usar qual tecnologia, qual biblioteca, qual padrão, qual a forma da organização dos pacotes, isso tudo já vem sugerido para você. O Brasília está bem seco, então tem que você beber um pouco de água. Qual é a dependência? Se você é um desenvolvedor, uma desenvolvedora, e quer começar a escrever código agora, vou começar a escrever agora código para PDPJ. Você precisa do Git instalado na sua máquina, isso é um pré-requisito fundamental, né? Porque o código, os projetos vão estar todos no repositório, no GitLab do CNJ. Você precisa ter o Java, pelo menos na versão 11 instalada, essa é a versão mínima que nós estamos trabalhando. Você precisa ter o Maven, que é uma biblioteca Java para administração, gestão de dependências, né? Versionamento de dependências, etc. Controle das dependências do seu projeto Java. O IDE de sua preferência, a gente utiliza aqui no CNJ muito o Eclipse STS, que é a versão voltada, adaptada, digamos assim, para o Spring Boot, e o VS Code, mas tem colegas que também gostam do NetBeans e outros. Né? Já vi colega programando até no Notepad++. E o Docker Compose, esses são opcionais e são necessários apenas se você, ao montar o seu ambiente local, preferir não ter que instalar todas as ferramentas de um projeto básico que é sugerido. No projeto de referência, ele utiliza o Keycloak para autenticação, ele utiliza o Postgres como base de dados, ele utiliza o Redis para cacheamento, se for o caso, né? E se você não quiser ter que instalar na sua máquina cada uma dessas ferramentas isoladamente, você pode, se você já tiver o Docker ou o Docker Compose instalado, você pode simplesmente subir todas essas ferramentas em containers Docker para facilitar o e-mail que eu coloquei aqui nesse slide, cadastro de usuários PJE@cnj.br, está ali PJE apenas porque é a equipe da divisão do PJE que cuida desse cadastro, só por esse motivo. Já é o e-mail conhecido pela grande maioria dos colegas pelos tribunais afora, que é utilizado para quando se deseja obter algum tipo de credencial aos ambientes e sistemas do CNJ. Então, se você não tem conta ainda no GitLab, você é um técnico, um servidor, um terceirizado, um comissionado do tribunal, tem um e-mail JusBR, você solicita a sua credencial por meio deste e-mail e você recebe a sua credencial vai ser cadastrada e você vai receber um e-mail no seu e-mail, uma mensagem no seu e-mail para que você possa criar uma senha para você. Com relação às dependências do Maven, a maioria delas estão em repositórios públicos, mas algumas das dependências utilizadas no projeto de referência, em particular a dependência das bibliotecas PDPJ Commons e PDPJ Starter, elas estão apenas no repositório de artefatos Maven do CNJ, que é um servidor Nexus. E lá também a gente armazena as imagens Docker que são geradas nos nossos projetos. Então, você vai precisar, invariavelmente, né, também ter acesso ao nosso servidor Nexus, e para isso, cada tribunal brasileiro possui uma credencial, não é para o usuário, é para o tribunal, não é para cada desenvolvedor. Seu tribunal, com certeza, já tem. Se de forma excepcionalíssima, por algum motivo, o seu tribunal ainda não tiver, é só fazer a solicitação, peça para o seu coordenador de sistemas, chefe de desenvolvimento, secretário de TI, enfim, alguém com esse nível de acesso, pedir para nós aqui no CNJ a credencial do seu tribunal, que a gente já fornece e vocês podem utilizar no nosso servidor de artefatos e de imagens Docker. Quando você receber o seu usuário e senha,
você vai colocar, apontar, né, o seu arquivo settings do Maven para o nosso repositório, o nosso que eu falo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para o nosso repositório de artefatos, que é o Nexus. Então, esse exemplo aqui que eu estou colocando, ele já consta no projeto de referência, tá lá no projeto de referência, eu vou mostrar também, tem uma pastinha M2, e lá dentro tem um sets.xml, que é idêntico a isso que eu estou mostrando aqui, com a única diferença do usuário e senha, né, que lá tem duas variáveis de ambiente que são utilizadas pela pipeline do GitLab do CNJ, enquanto que esse exemplo que eu estou dando aqui, você vai pegar e colocar no arquivo settings.xml da pasta M2 da sua máquina, ou seja, de onde você instalou o Maven na sua máquina, não no projeto de referência, o Maven da sua máquina. Lá, no seu Maven, na sua pasta M2, você vai colocar um arquivo settings.xml como este aqui, que eu estou exibindo na tela, apontando para o servidor nexus.cnj.jus.br, e vai colocar o seu usuário e senha que você recebeu, se você não tiver, naquele e-mail de cadastro que eu mencionei no slide anterior. E quando você for utilizar, por exemplo, por qualquer motivo você precisar ter acesso diretamente a alguma imagem Docker que esteja no nosso servidor Nexus, você primeiro precisa fazer login nesse servidor Nexus a partir do comando docker login, passando o servidor, que no caso específico é registry.cnj.jusbr. É o mesmo servidor por debaixo dos panos, é um servidor Nexus, mas este é o host para fins de registro no comando docker login. Então, docker login registry.cnj.jus.br. Aí a linha de o próprio Docker na linha de comando vai pedir para você colocar as credenciais, você coloca aquelas que o seu tribunal possui, e daí, a partir daí, você já vai conseguir utilizar, por exemplo, o Docker Compose para subir as imagens das ferramentas que constam no arquivo Docker Compose.yaml que eu mencionei que existe na raiz do projeto de referência. Então, vamos começar. Projeto de referência, como eu mencionei, está lá no kit do CNJ. Eu vou acessar o kit do CNJ. Então, em tese, todos vocês vão ter acesso. Qualquer um que tenha pedido, basta ter um login que tenha acesso ao GitLab do CNJ, você já tem visibilidade ao projeto de referência da PDPJ, que está nesse caminho que eu mencionei. Ele é um projeto Java. Eu aconselho que vocês leiam o README do projeto. Ele detalha boa parte disso que eu estou falando agora, está descrito e documentado no arquivo README do projeto. Ajuda muito quando você está querendo só tirar uma dúvida bem rapidamente, você vai aqui na documentação, ou aqui no README do projeto, ou lá no Docs da PDPJ, e você já sabe o que precisa ser feito. Então, eu vou dar um git clone no projeto, pegar aqui a URL. Eu já tenho o Git para o Windows instalado na minha máquina. Eu enfim, gosto muito do Windows, uso o Windows. Não, mas nada praticamente do que eu estiver falando aqui vai ser muito diferente se você estiver usando o Linux. Então, eu vou colocar aqui git clone, projeto de referência. Clonei. Eu poderia ter dado um outro nome, eu poderia ter colocado git clone, espaço, nome do meu projeto. E ele já criaria com o nome de uma outra pasta do meu projeto. Mas aqui, para fins desse webinário, eu não modifiquei o nome do projeto. Projeto de referência. Eu agora vou abrir no Eclipse. Import existing Maven projects. Ele já abriu aqui. Tá muito pequeno aí, Thiago, tá dando para ver?
tá um pouquinho pequeno. Se tiver como aumentar um pouquinho a fonte aí, ajuda. É Você visível. lembra como é que eu faço para aumentar a fonte da ideia como um todo? Não, é só o editor. Só é a parte do editor mesmo. É, do editor eu já aumentei, mas aqui da ideia eu não me recordo, para ser bem sincero. Mas eu vou falando, tentando, quem porventura estiver acompanhando aí, estiver fazendo os mesmos passo a passo que eu estiver fazendo, também ajuda muito, né? Já dá um git clone aí no projeto, já ajuda. Então, eu vou abrir também aqui usando o VS Code, talvez lá a fonte esteja um pouco maior. Então, o projeto é um projeto Java, como eu mencionei. Aqui na raiz eu tenho um readme.md que explica boa parte disso que eu vou explicar para vocês agora, do que precisa, o que não precisa, o que faz, o que não faz para subir a aplicação. O arquivo .xml com as dependências que o projeto, em princípio, vai precisar para rodar. Essas não precisam se preocupar com o que está aqui, salvo se o projeto de vocês, em particular, tem alguma dependência que vocês precisam adicionar, né? Uma sugestão de Dockerfile, que vai ser utilizada pela pipeline de deploy automático do GitLab do CNJ, né? Ele já gera o arquivo .jar, né? Presume a existência do arquivo .jar do projeto e manda executá-lo. O Docker Compose, com a definição de alguns serviços, que caso você queira subir na sua máquina utilizando o Docker Compose ou Docker, né? O Discovery da PTPJ, do Gateway, como eu mencionei, esses dois, se você for utilizar, estiver desenvolvendo um back-end isolado, não há necessidade, né? O RabbitMQ, que é o servidor de mensageria utilizado na PDPJ, vai ser importante se o seu back-end ele for emitir e consumir mensagens do Rabbit. Se você for única e exclusivamente lançar eventos para que outros serviços da PDPJ ou serviço de notificações da PDPJ venham a consumir, não é imprescindível ter o Rabbit como dependência no seu projeto. Você pode simplesmente fazer uma chamada HTTP POST ao serviço de mensageria da PDPJ, que é um serviçozinho bem simples que foi desenvolvido única e exclusivamente para abstrair essa questão do Rabbit do seu projeto, para que você possa enviar o evento, a mensagem, né? Sem se preocupar com a questão da infraestrutura por debaixo dos panos. O Redis, caso você vá cachear, a PDPJ tem uma instância do Redis utilizada, compartilhada pelos projetos para o cacheamento. O Postgres, que é o banco de dados utilizado. Keycloak, que é o servidor de autenticação utilizado pela PDPJ. Nós temos aqui uma pasta M2 com sets, como eu mencionei. Esse arquivo você não precisa mexer, não deve mexer. Esse arquivo aqui ele é utilizado pela pipeline do GitLab. Então, é um arquivo que você deixa intocado, né? Você pode utilizar como exemplo para dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá no set HTML do seu M2, da sua pasta, na sua máquina. Mas aqui no projeto você não mexe. A pasta Kubernetes, que também não é algo que vocês ordinariamente tenham que se preocupar, é uma pasta com as configurações do projeto nos ambientes da PDPJ, no cluster Kubernetes, em que o seu projeto vai ficar hospedado. Isso, a configuração dessa pasta, via de regra, é responsabilidade do mentor técnico do seu projeto, que estiver acompanhando o seu projeto da PDPJ. Mas, grosso modo, nós temos aqui uma pasta que define um arquivo YAML que define, grosso modo, o que o seu projeto vai precisar, como qual é o namespace, quais são as secrets do Kubernetes que ele vai utilizar, as variáveis de ambiente que ele já deve vir por padrão, a quantidade de pods, quais são a quantidade de memória, a quantidade de CPU, enfim. Isso tudo aqui é a questão de infraestrutura do seu projeto lá no Kubernetes. Repito, não é algo que você não precisa. Se você tiver familiaridade,
e quiser colaborar com a equipe do CNJ nesse particular, ótimo, mas na hora que você precisa se preocupar é o mentor técnico do projeto que vai configurar isso aqui para você. O customization.ym é um arquivo de uma ferramenta chamada Customize, que é apenas para facilitar a questão da preparação dos ambientes de homologação e produção, a depender do tipo do deploy, né? Então, para cada ambiente, nós temos dois lá, um HML e um de produção. Nós temos um arquivo configmaps.yaml, que é basicamente uma cópia do seu arquivo de configuração, o seu application.yaml ou o seu application.properties, só que com a versão que ele vai possuir no ambiente de homologação e no ambiente de produção, sendo que, obviamente, qualquer informação sensível, como senhas, segredos, chaves e coisas do gênero, não podem ficar aqui, né? Elas ficarão dentro de secrets do Kubernetes e são apenas mencionadas a sua existência no arquivo de configuração base do seu deployment, né? Além disso, se o seu back-end ele for possuir uma URL própria dentro da PDPJ, ele pode definir um ingresso, né, para ter uma URL. E, por fim, o arquivo customization, como eu mencionei, é utilizado para facilitar, na hora do deploy, essa questão da subida para um ambiente de produção de homologação. Então, o projeto propriamente dito, ele está organizado da seguinte maneira. Nós temos aqui uma pasta AMQP, que é para a questão do REPT, né? Um exemplo de serviço de mensageria, de como chamar, de como fazer uma chamada, lançar um evento no RabbitMQ, e um exemplo de como consumir. Está aparecendo essas coisinhas vermelhas aqui, porque o meu VS Code ele não está adequadamente configurado. Lá no Eclipse, quando a gente for lá rodar a aplicação e mostrar o exemplo em execução, vai estar tudo ok. Então, nós temos aqui um exemplo de como consumir uma mensagem vinda da PDPJ, vinda do Rabbit, né, MQ. Nós temos uma pasta de auditoria com algumas classes que facilitam a questão do registro, do log dos endpoints. Então, toda vez que houver uma requisição HTTP, algum dos endpoints definidos na sua API do seu serviço, essas classes aqui são responsáveis por registrar no banco de dados ou em outro local que você queira direcionar as informações básicas de auditoria daquela requisição, inclusive o inteiro teor do objeto do request que está chegando e do response que foi gerado a partir daquela requisição. Nós temos aqui um conjunto de arquivos de configuração para cada um dos itens isolados de configuração do seu projeto, a configuração da mensageria, a configuração da aplicação propriamente dita, a configuração do cache utilizando o Redis. Aqui a gente coloca um exemplo de como colocar TTL no seu cache, se você quiser. A configuração do JSON, que é utilizado para fazer a conversão de objetos JSON em strings JSON em POJOs e vice-versa. A configuração do JPA, na questão do banco de dados. A configuração da segurança, isso aqui é um ponto muito importante. Geralmente você precisa personalizar um pouco esse método configure do arquivo da classe de security config. Geralmente é um ponto no seu projeto que você vai querer customizar. Ele já vem por padrão sugerindo que todas as requisições sejam autenticadas, com exceção das requisições a alguns endpoints do Swagger, do endpoint do Actuator, que é utilizado pelas ferramentas de monitoria, do endpoint que começa com API /v1/público, ou do endpoint /pdpj/info, se o seu projeto ele for estar no marketplace da PDPJ. E, por fim, a configuração do Swagger, também um ponto que eu acho muito importante atentar, porque, como eu mencionei no início, a documentação da sua API é de suma importância, porque você não escreve código para você escreve para os outros. Então, quanto mais legível
mais bem documentado for a sua API, melhor. Aqui em particular, por exemplo, se você quiser, e aí a gente vai executar aqui o Swagger e mostrar o Swagger do projeto de referência para vocês, mas se vocês quiserem deixar claro para quem estiver olhando o Swagger quais são os endpoints protegidos pelo Keycloak, né? Precisam ser autenticados ou não, vocês podem incluir esses endpoints nessa lista aqui, uma linha para cada path que vai ser protegido, apenas para indicar. O Swagger coloca um pequeno cadeado do lado do seu endpoint, para visualmente o usuário saber que ali ele não consegue chamar sem antes obter um access token do Keycloak e informar isso para o Swagger, ou se você estiver utilizando o Postman, no header authorization do seu projeto. Tiago, eu estou falando muito rápido ou está dando para acompanhar? O pessoal aí no chat está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Até agora não houve questionamentos, na minha visão o ritmo tá legal, mas se alguém fizer alguma intervenção aqui, eu vou parando o senhor. O Felipe Viveiros disse que está tranquilo, Tá, se o Hudson também, então se alguém tiver alguma dúvida vou interpolando o senhor. maravilha. Então temos aqui, como eu mencionei, a pasta que a configuração do AMPQP, a questão do REPT, a configuração da auditoria do log do endpoint, a configuração a parte de configurações em geral do seu projeto, né? E, portanto, um pequeno parênteses com relação à auditoria. Essa parte da auditoria diz respeito, como eu mencionei, à auditoria do endpoint, das requisições da HTTP. Mas nós também sugerimos a existência e a configuração da auditoria do banco de dados. No caso em particular, a gente sugere a utilização do Embers, que é uma biblioteca do Hibernate, né? Para que você possa, para cada registro, para cada mudança que você faça em um registro em alguma das suas tabelas, você tenha um registro equivalente numa tabela espelho, digamos assim, de auditoria do Embers, em que você, portanto, consegue depois obter o que foi alterado na sua base de dados. Então, essas duas auditorias, digamos assim, de endpoint, de requisição da HTTP e de banco de dados de alterações lá nos registros das tabelas, essas duas auditorias já vêm pré-configuradas e sugeridas para você no projeto de referência. Nós temos aqui a pasta controllers, que é a porta de entrada da sua API. É aqui onde você vai definir quais são a API, qual é a API do seu back-end. Né? A gente colocou aqui dois exemplos, um exemplo de como expor as APIs necessárias para que o seu projeto se integre automaticamente com a marketplace da PDPJ, e um controller de exemplo, um CRUD, digamos assim, uma API de CRUD, em que eu tenho uma operação de GET, uma operação de POST, uma operação de GET por ID, uma operação de edição por ID e uma operação de deleção por ID, né, de um objeto. Então, pontos de atenção nos controllers é que a gente sempre coloca, a gente utiliza esse enum aqui que consta do PDPJ Commons, que é o API Versions. Então, a gente coloca API Versions.v1, né? E concatena aqui com digamos assim, a base daquele controller. Então, aqui é um exemplo hash controller. Então, eu coloquei como exemplos o path base desse controller em particular. Todos os demais endpoints vão começar com barra API, barra V1, barra exemplos, barra alguma coisa. Então, por exemplo, esse primeiríssimo endpoint aqui, que retorna a lista da tabela exemplos, né? Eu criei uma tabela chamada exemplo, um exemplo de exemplo, enfim. A gente coloca, por exemplo, aqui está, get map value vazio. Isso significa que quando eu for lá no Postman, ou quando eu for no front-end, ou em qualquer lugar, chamar o endpoint, eu vou chamar com o PF barra API, barra B1, barra exemplos, e acabou-se. Mais nada, eu já vou estar chegando nesse endpoint aqui. Né? Uma coisa muito importante é que todos os endpoints que forem criados no seu projeto e todos os espojos, os DTOs que forem recebidos, digamos assim, na requisição, façam parte do body
da sua requisição ou é um DTO que esteja sendo retornado pelo seu controller, dito de outra maneira, todos os objetos que interagem com o controller na ida e na volta, eles precisam ter, nós sugerimos que seja, a gente acha que é muito importante que tenha as annotations do Swagger. Então, os endpoints possuem essa annotation API Operation, onde você pode detalhar o que se trata aquele endpoint em particular. Eu confesso que eu gosto muito dessa abordagem de utilizar essas annotations do Swagger, porque elas funcionam como uma espécie de autodocumentação do código. Você se força a escrever o que você está fazendo, automaticamente você está meio que definindo para você mesmo, ao fazer aquela descrição, qual é a regra negocial que você vai implementar. Você está facilitando a vida de quem for dar manutenção naquele código, porque a pessoa, quando for ler o código, tem ali uma documentação, um comentário, né, do que aquilo está sendo, para que aquilo serve, o que aquilo faz. E para quem precisar se integrar com a sua API e for utilizar o Swagger do seu projeto para estudar a sua API e entender como integrar-se com ela, essa mesma autodocumentação que está aqui no código já é jogada lá no arquivo Swagger UI.html do seu projeto automaticamente, né? E, portanto, você mata aí não 2, mas uns 3 ou 4 coelhos com uma cajadada só. Então, é altamente recomendado que você documente os seus endpoints e os seus DTOs, tanto os DTOs de chegada quanto de retorno, utilizando essas annotations do Swagger. Para os endpoints, API Operation; para os DTOs, API Model Property. Inclusive, você pode essa annotation, aqui ela tem alguns campos além de velho. Você pode colocar se aquele campo é requerido ou não, required, true ou false. Você pode colocar um exemplo que vai aparecer lá no Swagger para que o usuário, de repente, não precise nem digitar nada na hora que ele estiver, entre aspas, brincando ao utilizar a sua API. Então, é bastante flexível essas annotations do Swagger e ajudam demais, demais a você entender o que você está fazendo, a comentar o seu código, digamos assim, e a documentar automaticamente o seu projeto para quem for se integrar com a sua API. Nós sempre sugerimos utilizar esse response entity, né, que já vem com o padrão do Java, do Spring. Né? Deixa eu ver aqui, API Operation. Outro Adriano, ponto de atenção. Pois não, Thiago. o Arilson fez uma pergunta que acho que encaixa bem. Como é que está sendo a orientação em relação aos verbos HTTP? Qual é a orientação em relação aos verbos? Ele pergunta se a gente, por exemplo, sugere que a desativação seja por um delete map, seja feito via put. Então, dá um overview sobre os verbos e como a gente está fazendo as anotações das APIs. Acho que cabe bem. Perfeito. Na documentação da PDPJ, lá no docs.pdpj, a gente tem um link para uma página que fala só sobre API REST. Né? Justamente fala sobre quais são os verbos, como é que a gente sugere a construção dos, digamos assim, como eu mencionei aqui, API barra V1 barra o nome da entidade do recurso, né? No plural, essas coisinhas, esses detalhezinhos dos padrões, eles estão todos documentados lá no PDP, no docs.pdpj. Mas respondendo a pergunta, sim, nós temos uma sugestão de verbos, né? Aqui nesse CRUD de exemplo, você já pode perceber que eu já sigo essa linha, que é uma linha bem padrão, digamos assim. Qualquer tutorial, manual, livro que você lê sobre desenvolvimento de APIs REST ou RESTful segue mais ou menos a mesma linha. Então, nós estamos utilizando o verbo get para operações de consulta, o verbo post para operações de criação. Eu estou aqui até vendo um pequeno equívoco, aqui não deveria estar um OK, mas sim um status created para retornar para o usuário que chamou aquele endpoint em particular, ele saber que o retorno é um 201, que é recurso criado.
que é o resultado, o código de response sugerido para o verbo post, é o código 201. Então, para o post, para a criação, o post. Para a edição, nós sugerimos, como regra geral, o uso do patch e não do put, a menos que você queira substituir por inteiro o objeto. Isso tem que estar explícito na documentação da sua API, porque o impulso natural de quem tá fazendo uma chamada de edição de um recurso, de uma entidade, é mandar apenas os campos que foram modificados. E se você fizer uma chamada put que faz o que uma chamada put tem que fazer, que é substituir por inteiro, você vai estar setando nulo em um monte de campos que não deveriam ter sido setados, porque não é essa a intenção do cliente que está utilizando a sua API. Então, como regra geral, a gente sugere deixar isso expresso, inclusive na utilização do verbo. Use patch, porque aí fica claro que você está editando apenas o que precisa ser editado naquele objeto ou naquela entidade. Você não está substituindo aquela entidade por inteiro. Perdão. E o delete para deleção ou inativação da sua entidade. E aí, se você vai só inativar ou se você vai excluir de forma física, digamos assim, da sua base de dados o ente, a entidade, vai depender muito da regra negocial do seu projeto. Né? Como regra geral, não é recomendado a exclusão do banco de dados de registros, uma vez que eles tenham sido inseridos, a menos em alguns contextos muito específicos, em que a inserção ocorreu a título temporário, num conceito, por exemplo, de minuta, talvez, de algum ato, e que aquilo é lixo, aquele é um dado que não foi confirmado, portanto é lixo, e portanto pode ser excluído fisicamente da sua base, e mesmo assim, quando houver uma exclusão física, isso tem que estar tudo logado, né? Por meio tanto do login da auditoria de endpoint que eu mencionei, que loga a requisição que pediu aquela exclusão, como via Embeds para registrar quando e como foi feita aquela exclusão no banco de dados. Então, vai depender muito do seu projeto. E, por fim, nos controllers, além da questão do Swagger, além da questão das annotations relativas aos verbos, a gente sugere a utilização das annotations de validação do próprio Spring. Né? Então, no controller, quando você tem, por exemplo, um DTO que você anotou por exemplo, aqui eu acho que no inserir eu tenho inclusão, alteração, exemplo de DTO. O campo nome eu marquei como not blank. Essa aqui é uma annotation do Spring. Perdão, do JavaX, validation. Então, a gente recomenda a utilização dessas annotations de validação, porque elas tornam essa parte de validação mais declarativa, mais descritiva e mais fácil de entender. Em vez de colocar lá na sua service um monte de if nulo, não sei o que, faça isso, if nulo throws exception, a gente, de um modo geral, prefere anotar os campos e os parâmetros com essas annotations de validação, porque aí o próprio controle já dispara o erro quando você tentar fazer a chamada com um dado inválido. Inclusive, você pode criar annotations, validations customizadas. A gente criou no nosso exemplo, né, na PDPJ Commons, tem alguns exemplos de validators que você pode colocar para CPF, CNPJ ou para número de processo válido, se quiser utilizar. Então, facilita muito e deixa o código mais clean. Né? Como eu disse, isso aqui, como é uma questão mais estilística, é mais uma sugestão e uma recomendação, mas, novamente, sugestão e recomendação padrão é sempre bom e não faz mal. Então, passemos da pasta controllers, pasta exceptions. A gente tem aqui um exemplo de classe de handler de exceptions, para que quando ocorra alguma exception, a porta de entrada da sua API é os controllers. Né? Então, quando alguém fizer alguma chamada, algum endpoint da sua API, aquilo vai cascatear para alguma service, que os controllers basicamente chamam as services respectivas. Em algum momento, se acontecer alguma exception, ou porque você lançou manualmente, ou porque o seu código produziu algum erro, alguma situação,
isso não pode ser entregue e devolvido para o usuário de forma não tratada. Então, a gente criou aqui uma base exception handler que trata todas as exceptions e retorna com mensagens mais inteligíveis e mais bem tratadas para que o cliente da sua API receba uma informação mais inteligível do que aconteceu efetivamente com o código, inclusive com o código HTTP, o mais próximo possível do real. Então, por exemplo, se em algum momento ocorreu um Entity Not Found Exception na sua aplicação, ele tem que retornar um código 404 como sendo o response da chamada daquela API. Se não tiver nenhum tipo de tratamento específico, ele retorna um interno server error, que é o erro 500. Mas, por exemplo, se for um erro de validação, como, por exemplo, o business exception, que é algum erro de validação negocial, por exemplo, você retorna um código 400, que é bad request. E, claro, você pode personalizar e utilizar outros códigos que você entender que fazem sentido para a sua realidade negocial. Aqui em Exceptions, a gente também sugere, a gente criou aqui uma pequena classe que estende de runtime exception para que você possa chamar no seu projeto, né? E você pode criar quantas exceptions você quiser aqui. Sugere-se o próprio Sonar, que é uma das ferramentas automatizadas de análise estática de qualidade de código, sugere que você sempre escreva classes de exception personalizadas e não lance uma runtime exception ou uma exception pura e simples. Que mais? Então, controllers, exceptions, models, repositories e certas. Como eu mencionei, os controllers são a porta de entrada, é onde você define os seus endpoints. O usuário chama a sua API, entra no endpoint, o seu controller chama uma service, e a sua service faz uso dos repositories e dos models do seu projeto. Os models são os DTOs, né, aqueles POJs, né, Plain Old Java Objects, que você coloca com alguns campos e vários gets em sets, que você utiliza basicamente para trafegar dados de um lado para o outro. Nunca é recomendado que você retorne diretamente para o controller e, portanto, para o usuário, para o cliente que chamou a sua API, uma entidade do Hibernate, porque a depender da sua entidade, da forma como você mapeou ela, pode ser que não esteja sendo retornado os dados reais, mas sim alguma instância de algum proxy do Hibernate ou alguma outra classe do Hibernate. E, enfim, em todas as experiências que a gente teve, retornar entidades diretamente para o cliente não é recomendado, inclusive para o cacheamento desse objeto é bem problemático. Você joga para o Redis, pedir para depois ter exceção no seu projeto, lançamento de erro. Então, a gente sempre utiliza DTOs para trafegar os dados, tanto como request, como no response. Você tem as entidades, que são as classes que representam, grosso modo, tabelas no seu banco de dados, mapeadas utilizando as annotations do JPA. Aqui eu tenho uma tabela de exemplo, que é uma entidadezinha que eu criei como exemplo. A entidade de log endpoint, porque a gente está logando os endpoints da tabela, mas a gente poderia mandar para um Elastic ou para algum outro local. E a tabela de revisão do Envers. Essa tabela aqui é obrigatória, não precisa mexer em nada nela. Ela serve apenas para registrar todas as ocorrências de modificação nas suas tabelas do banco de dados. Então, você vai ter, no mínimo, aí, no seu projeto de referência, uma entidade, provavelmente você vai ter mais do que uma entidade de negócio, a entidade do log de endpoint e a entidade do waivers. Os seus enums, se o seu projeto tiver, os mappers, que são classes abstratas ou interfaces que utilizam as annotations do MapStruct, que permite... o que é o MapStruct? Como eu mencionei, é uma biblioteca de mapeamento entre classes. O que ela faz na prática, e isso depende do annotation que tem lá no pom.xml, é gerar automaticamente código. Então, quando você
coloca aqui, por exemplo, um public, classe tal, né, tipo tal, né? Tudo ETO tipo tal, você está dizendo, eu quero que quando esse método receba uma instância do tipo exemplo, nesse caso aqui, você converta todos os campos que tenham dentro desse tipo exemplo para os campos respectivos em exemplo DTO. Se o nome dos seus campos forem exatamente iguais, como nesse caso aqui em específico, exemplo tem um campo ID e um campo nome, e exemplo DTO tem um campo ID e um campo nome. Então eu não faço nada, eu só faço declarar o método e o MapStruct faz o resto para mim. Ah, mas no meu caso concreto, o meu DTO é muito diferente da entidade. Eu quero, inclusive, abstrair o meu DTO da entidade para que o usuário da ponta, o cliente que esteja usando minha API, nem saiba como é que está organizado aqui meu banco de dados, que ele é, inclusive, uma bagunça. Não tem problema. Você anota, você pode anotar o seu método com @mapping, target, o nome do campo do seu DTO e source, vou colocar aqui para vocês, e source, o nome do seu campo do parâmetro que está sendo passado. Né? Inclusive, você pode colocar algo do tipo entidade complexa, fonte de, se porventura a sua entidade classe, a sua entity, né, tiver um outro objeto como campo e não um objeto primitivo. Né? Então, você pode brincar com isso e sair colocando vários mappings naquele método, dizendo, ó, tal campo vai para tal campo, tal campo para tal campo, tal campo para tal campo. E o código propriamente dito, quem faz para mim é a biblioteca MapStruct em tempo de execução, em tempo de runtime. Eu não preciso me preocupar com isso. Isso economiza uma quantidade enorme de boilerplate, de código, aumenta a produtividade. Não precisa ficar digitando coisa desnecessária. Uma anotação bem interessante aqui do MapStruct, ela casa muito bem com aquela menção que eu fiz da funcionalidade do patch. Patch, o verbo patch HTTP, que ele é utilizado para edição parcial de uma entidade ou recurso, a ideia basicamente por trás dela é que eu vou passar apenas os campos que eu quero mudar. Os campos que eu não quero mudar, fique como está. Então, aqui nessa annotation do MapStruct, a gente utiliza algumas configurações específicas dessa annotation para dizer para o MapStruct, olha, quando você estiver fazendo esse mapeamento desse DTO para essa entidade, ignore, cheque sempre e ignore os campos nulos, de tal maneira que quando você estiver no seu service obtendo do repository o seu objeto de identidade, ele vai retornar e você vai passar para o seu mapper para que ele preencha com os campos que você quer modificar, só que aqui você está dizendo, mas ignore do DTO que venha nulo. Então ele não subscreve o que você ignorou, que veio nulo no seu DTO, alcançando assim a finalidade do verbo patch. Então, esse exemplo aqui que a gente colocou no projeto de referência, nesse ponto em particular, mostra como se operacionaliza o verbo patch a nível do mapeamento entre o DTO e a entidade na hora de fazer uma edição. Para fazer mais sentido isso que eu estou dizendo, aqui no service da sua entidade, que é o exemplo service, né? Ele, aqui no listar, find, criar, editar. O que eu faço? Eu peço o ID e peço o DTO com os dados da edição. Que é a primeira coisa que eu faço, eu instancio a minha entidade e eu peço para o mapper para substituir no meio da minha entidade o que veio do DTO. Se eu estiver fazendo um put, substituir por inteiro, eu não precisaria me preocupar com aquela annotation que eu acabei de mencionar. Mas como a gente quer, na nossa edição, só se modifique os campos da entidade que efetivamente vieram preenchidos como not null lá
com o valor não nulo lá no DTO, então é importante que no Twente tenha esse bin mapping com essas configurações aqui. E por fim, como eu mencionei, ele recebe, como eu disse, ele recebe um DTO e ele retorna um DTO, o service. Ele abstrai o controller, ele não conhece as entidades, ele só conhece os services e os DTOs. Isso facilita muito, como eu mencionei, a questão do retorno pelo controller para o cliente que chamou a sua API e, eventualmente, se você for cachear o objeto que está sendo retornado pela sua service, isso também é imprescindível. Você não vai querer colocar no seu cache um objeto do Hibernate lá, porque, como eu mencionei, isso é pedir problema. Certo. Eu acho que eu já esgotei aqui a configuração do projeto. Na configuração do projeto, nós temos aqui o application YAML, e nele é um arquivo YAML, um pouquinho diferente do arquivo .properties, que é só chave e valor, mas é a mesma lógica. Você tem chaves hierarquizadas com seus respectivos valores. E nós temos aqui a configuração do Spring, onde a gente configura o wrapped, que é opcional, se você não precisar escutar a mensagem, só precisa lançar, aí você usa o serviço de mensageria. O JAX, a configuração do seu banco de dados, as configurações do JPA, em particular a questão do Emos, né? A configuração do Flyer, que eu acho que eu não mencionei ainda do que se trata. Não, mencionei sim a questão do versionamento, né? Eu vou mostrar mais concretamente essa questão do Flyer um pouco mais à frente. Se você for utilizar um cache, for utilizar o Redis como cache, a configuração do cache do Redis. As configurações específicas para a PDPJ, em particular, para o uso da Marketplace. As configurações do Keycloak, que vai ser o servidor de onde você vai obter os access tokens para você poder trabalhar efetivamente com os seus endpoints que são protegidos. A configuração do Eureka, que é o serviço de discovery da PDPJ. As configurações do que você vai expor no Actuator para que o serviço de monitoria do seu projeto saiba o que precisa, se o seu projeto, por exemplo, está up, está down, se a aplicação efetivamente está funcionando ou não, ou se precisa que o Kubernetes, por exemplo, faça um restart automático do pod que a sua aplicação esteja rodando. A questão de log, que é o que ele vai jogar para o standard output, né? E uma pequena anotação, uma pequena configuração personalizada para o projeto da PDPJ, que é utilizado lá pela auditoria de endpoint. Eu vou voltar rapidamente aqui para os slides, mas a gente volta para o código e a gente vai mostrar o projeto em execução já já. Tudo tranquilo, né, Thiago? Adriano, tem uma pergunta, eu não sei se a gente na hora pode deixar para poder exemplificar na hora da execução do código, mas o Rafael Moraes questionou como é que fica a questão do contexto transacional. Como é que se trata a parte transacional numa requisição, numa chamada de API, de cadastro, de atualização, e como operar. Como operar no caso de erros para fazer um rollback, como é que é o commit, como é que é feita a configuração por padrão, pelo menos para essas operações mais simplificadas. Como Java, como nós estamos utilizando a biblioteca do Spring Boot, essa parte transacional ela já é cuidada por padrão pelo Spring. Então, toda vida que você faz a chamada ao controller e aos services, o Spring ele inicia para você uma transação e ao final essa transação, se tudo tiver dado certo, ela é comitada. Se tivesse lançado algum exception no meio das chamadas, ela ocorre um rollback na transação do banco de dados. Se você tiver um código que começa a ficar muito complexo, em que um serviço chama outro serviço, que chama outro serviço, você pode anotar os seus métodos, e eu geralmente faço isso nos métodos
que vão efetivamente modificar alguma coisa no banco de dados, eu coloco um @transactional, que é um annotation do Spring, para dizer, este método ele precisa iniciar uma transação ou continuar na transação que já esteja aberta. Importante notar que no caso do Spring, como ele usa aspectos, né, a OP, para efetivar essa interceptação do que está das chamadas e englobar o seu método dentro de uma transação e permitir o rollback ou commit automático transparente para você, você não pode fazer chamadas a métodos do seu próprio serviço. Então, se você tem lá um método, criar, eu passo um DTO e ele cria uma entidade no banco de dados. Mas no meio desse método, eu preciso chamar um método da minha própria classe, esse novo método ele não vai estar dentro da transação. Você precisa, idealmente, ter um outro service, uma outra classe, e aí o outro método você anota como @transaction, de tal maneira que o primeiro método e o segundo método ficam fazendo parte de uma mesma transação maior, né? Mas, em suma, essa parte toda de transações é gerenciada transparentemente por debaixo dos panos pelo Spring, né? Você não precisa se preocupar em nenhum canto do código, utilizando aqui o projeto de referência, você vai dar um commit, um rollback, try, finally, nada disso, não precisa se preocupar com isso. Isso aí é inerente do framework. Então, a estrutura dos pacotes eu já passei, né, já expliquei para vocês. Eu já expliquei sobre os principais arquivos que estão na pasta raiz do projeto. Uma pequena dica que a gente colocou no projeto de referência, em diversos pontos do projeto, o nome AppName dos locais que ordinariamente você colocaria o nome do seu projeto. Então, uma sugestão é procurar por ocorrências de AppName no código ou nos arquivos do seu projeto e substituir pelo nome do seu projeto para facilitar aí, a sua codificação, né? Para não ficar um monte de AppName ou referência como sendo o nome das pastas ou o nome das coisas do seu projeto. Para rodar o seu projeto, se você tiver na IDE, eu vou mostrar aqui, é apenas clicar num botão e executar. Se você não quiser utilizar a IDE, quiser fazer por fora, você pode usar o Maven, com os comandos Maven Clean Package, para efetivamente gerar o ponto jar do seu projeto e, na sequência, executar o Spring Boot através de Maven Spring Boot Run. Aí ele sobe a vantagem do Spring Boot, para quem não conhece, que você não precisa de um servidor de aplicações apartado. Você não precisa instalar um JBoss na sua máquina, um Tomcat, um WebLogic, enfim. Você não precisa ter um servidor de aplicações para rodar o seu projeto Java Web por cima. Não precisa. O Java Spring Boot, ele já vem com um Tomcat embutido, bem levezinho, de tal maneira que quando você executa a sua aplicação, ele já sobe um servidorzinho web para você. Se você quiser, em vez disso, rodar a sua aplicação como um container dockerizado, está aqui os exemplos de como fazer. Invariavelmente, o seu projeto, quando você rodar na sua máquina, ele vai subir na porta 8080. Se você quiser alterar isso, é relativamente simples. É definido aqui no server port do seu application.yaml, né? Mas a gente sempre sugere utilizar 8080, que é o padrão. Se você, porventura, for conflitar com algum outro projeto seu, aí você pode modificar. Quando você executa o projeto e sobe ele, no caso de um back-end que não tem front-end, você pode interagir com a sua API via POST, fazendo chamadas direto, ou via curl, né, fazendo chamadas na linha de comando, chamadas HTTP para os endpoints que você declarou, ou você pode usar o Swagger, que é o que a gente sugere que sejam utilizados. Então, eu vou aqui rodar a minha aplicação, mas antes disso, eu vou mencionar a seguinte questão. Quando você baixa na sua máquina o projeto de referência, ele vem com algumas configurações padrão para rodar na sua máquina. Ele presume que o repo está na sua máquina, ele presume que o keycloak está na sua máquina, ele presume que o Postgres está na sua máquina, ele presume que tudo está na sua máquina, é tudo localhost.
E se você usar o Docker Compose que vem como exemplo no projeto de referência, você sobe tudo na sua máquina, configura o que tiver que configurar, cria o banco de dados, enfim, e faz tudo na sua máquina. Eu, particularmente, como eu tenho aqui uma máquina de desenvolvimento um pouco mais parruda, eu instalei todas essas ferramentas na minha máquina, mas em particular, por exemplo, de hoje, o banco está na minha máquina, mas eu vou utilizar o Keycloak, que está no ambiente de homologação do CNJ para facilitar aqui o nosso teste, bem como o REPT, eu vou utilizar o que está no ambiente de homologação do CNJ. Então, para não ter que alterar o arquivo YAML, eu vou pegar aqui algumas... eu vou criar como variável de ambiente no meu projeto essas configurações que eu quero personalizar, que eu quero customizar. A questão do REPT, como eu mencionei, apontar para o ambiente de homologação do CNJ, a questão do Keycloak, que é apontar para o ambiente de homologação do CNJ, e eu vou desativar o registro no Eureka, porque eu não estou com nenhum Eureka local rodando e não é relevante para o exemplo que a gente vai fazer agora. Então, vou colocar isso aqui como variáveis de ambiente no meu projeto. Deixa eu só executar e parar ele aqui para ele criar para mim a configuração padrão. Como eu mencionei no início, vocês viram aqui, eu já tinha uma ideia, duas ideias que eu uso, eu já tinha o Git da minha máquina, já tinha o Maven na minha máquina. Quando eu abri aqui no Eclipse, como é que ele baixou as dependências, porque tem algumas dependências que estão, como eu mencionei, apenas no Nexus do CNJ. Por exemplo, aqui no pom.xml do projeto, eu tenho aqui PDPJ, PDPJ Commons ou PDPJ Starter, são dependências que estão no servidor do CNJ. Então, lá no meu Maven, no Maven da minha instalação, usuários, Adriano Silva, M2, eu tenho um arquivo settings.xml em que eu tenho aponto para o servidor Nexus do CNJ, que é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do settings que está no projeto aqui, só que com um usuário diferente. Então, eu vou criar as variáveis de ambiente para eu poder apontar para o Keycloak e para o REPT de homologação do CNJ e desativar o uso do Eureka para esse exemplo. Já criei aqui as minhas variáveis de ambiente. Agora eu vou executar o meu projeto. Com fé e dedos cruzados, dará tudo certo. Já subiu. Uma coisa interessante para mencionar aqui no log, ele subiu com um servidor Tomcat, aqui, Tomcat Starter, um porta 8080, e ele executou o Flyway. Está um pouco mais aqui acima, mas ele executou o Flyway aqui, no banco de dados que está como appname, porque, como eu mencionei, você teria que substituir por um nome mais significativo para o seu projeto, mas aqui está só como appname mesmo. Mas o que foi que o Flyway efetivamente fez? Primeiro, esse banco aqui, nesse localhost, tinha que pré-existir. Eu não mostrei aqui, mas, obviamente, em algum momento, eu tive que ir lá no meu Postgres e dar um create database appname e executar isso daqui. Eu tive que fazer. Aqui, obviamente, você vai colocar o nome do seu projeto, né, do seu banco de dados. E lá, nas configurações do Flyway, que está aqui na pasta Resources DB Migrations, eu coloquei tudo o que eu queria que fosse criado de objetos ou inserido de dados nesse banco vazio. Então, assim,
Ah, eu não tenho acesso ao banco de dados do CNJ, como é que eu vou fazer? Você não precisa fazer nada. Você precisa criar os SQLs, você precisa fazer isso que eu vou dizer agora, né? Você precisa criar os SQLs com a criação dos objetos e, eventualmente, a inserção dos dados iniciais que, porventura, você precise para que o seu banco, que vai estar criado lá no ambiente do CNJ, seja preenchido com alguma coisa. Né? Então, o Flyway, ele versiona o seu banco de dados. Então, na medida que você vai colocando arquivos SQL, seguindo um determinado padrão de nomenclatura. Aqui eu utilizei V1, underline, e um texto qualquer. V2, underline, underline, são dois underlines, e um texto qualquer. Mas poderia ser V001. Na documentação do Flyer, ele explica bem direitinho qual é o padrão que tem que ser seguido para ele entender, né? Mas acho que aqui fica bem intuitivo. Você coloca lá os SQLs sequenciais, um atrás do outro, que devem ser executados para preencher o seu banco de dados. Ah, a aplicação subiu, foi preenchido, mas eu errei. Ó, tem um campo que não devia existir, esqueci de criar uma constraint, ou então surgiu uma nova funcionalidade, eu vou ter que criar uma nova tabela, eu vou ter que alterar o arquivo SQL que já existe. Não, se você fizer isso, o Flyway vai reclamar. Porque o Flyway, ele grava um checksum do arquivo SQL que já foi executado naquela base. Então, aquele arquivo é imutável. Você executou naquela base, ao subir a sua aplicação, morreu. Você tem uma versão ali do seu banco de dados. Você quer modificar, inclusive, alguma coisa que já foi criada, já existe, você vai criar um outro arquivo SQL com a nova versão, né? E fazer essa alteração. E aí, quando o Flyer rodar, ele vai verificar que tem um novo SQL que ele não executou ainda, vai executar na sequência, né? E atualizar assim, o seu banco de dados. Uma característica importante, principalmente quando você está na fase de desenvolvimento e que você vai executar e reexecutar esses scripts do Flyway várias vezes, inclusive eu já faço isso com grande frequência, eu vou no banco de dados, apago tudo e mando executar de novo, para ver que está dando tudo certo, ou dá um erro num, eu quero que executar o outro, enfim. Vai chegar um momento que você vai ter que executar contra uma mesma base de dados ou no mesmo script SQL. Então, os scripts SQL do Flyway ou do Liquidbase, se você estiver utilizando o Liquidbase, precisam ser idempotentes. Ou seja, eu tenho que poder executar esse script quantas vezes eu quiser sem dar erro. Ele não pode dar erro. Né? Daí que a gente sempre sugere algumas técnicas, né, ao montar o seu SQL para evitar que ele dê um erro se ele for executar uma segunda vez e aquele registro já exista ou aquele objeto já existe. Né? Então, a gente, por exemplo, ao criar o esquema da sua base de dados, você coloca if not exists. Você vai criar uma sequence. Você coloca if not exists. Mesma coisa, você vai criar uma tabela, você coloca if not exists. Então, create table if not exists, o nome da sua table. Isso garante que quantas vezes eu executar esse comando, não vai dar nenhum erro. E o Flyer não vai falhar e a sua aplicação não vai deixar de subir. Ou vai subir, no caso, porque não vai falhar. Né? Mesma coisa se eu for inserir, dar um insert no banco de dados. No Postgres, eu posso colocar, e eu acredito que em outras bases de dados tenham comandos semelhantes, cláusulas semelhantes, eu posso colocar onConflict, campo tal, do nothing. Então, se eu tentar inserir duas vezes, executar duas vezes esse mesmo comando, não vai dar um erro de constraint violation, porque eu estou colocando uma primary key que já existe. Não vai acontecer. Quando der um conflito no campo ID, não faça nada, ele não dispare erro. Né? Então, esse tipo de técnica é muito importante para que, ao configurar seu arquivo SQL, que vai ser executado ao subir a aplicação pelo Flyway, a coisa funcione de forma fluida e redonda. Então, agora, se eu for lá no localhost 8080, deixa eu ver aqui. Localhost 8080/swagger ui.html. Esse é o Swagger que já é gerado automaticamente no meu projeto, para minha API. Né? Então, ele vai exibir aqui o quê? Alguns metadados que eu coloco lá no Swagger config, todos os meus controles que eu declarar no meu projeto, e todos os models, ou seja, todos os DTOs que são recebidos ou retornados pelos meus controles.
Então, eu tenho aqui 3 models que eu recebo ou envio e um controller com alguns endpoints. O que é esse cadeado? Esse cadeado é para indicar que esse endpoint ele é protegido por autenticação. Isso é só uma informação visual que você coloca lá no Swagger Config. Eu mencionei lá atrás, numa linha de código que a gente pode voltar depois. Se eu for chamar agora um endpoint qualquer desse, por exemplo, retorne a lista de exemplos. Vocês viram aqui que eu dei um insert inicial de um valor, de um número e um valor, né, na tabela exemplo. Tem 2 registros na tabela exemplo. Se eu der agora um get exemplos, o que vai acontecer? Ele vai me retornar 401 unauthorized. Por quê? Porque eu configurei o meu projeto para usar a proteção do Keycloak. E eu defini lá no security config que esse endpoint aqui ele está protegido. Security config. Lá no método configure, eu disse todas as requisições estão protegidas pelo Keycloak, exceto essas aqui. Essa que eu estou chamando, ela é uma das exceções, não é, então ela tem que estar protegida. E o que ele faz para validar isso? Ele verifica se no header da requisição veio um cabeçalho authorization com o access token do Keycloak. Você pode ver aqui, ele dá um exemplo de chamada core que você poderia utilizar também, e não tem esse authorization. Eu não estou passando esse authorization. Então, ele vai dar um 401. Nesse ponto, eu preciso obter o meu access token. Como é que eu faço isso? Primeiro, se eu tiver um Keycloak instalado na minha máquina, o que eu vou fazer é criar um cliente qualquer e obter os dados daquele cliente para poder conseguir o meu access token. Então, eu vou entrar aqui no SSO de homologação do CNJ, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Eu criaria um novo cliente, como, por exemplo, o webinário. Esse cliente já existe, né? Teste, alguma coisa assim. E aí eu configuraria esse meu cliente com os dados que eu preciso passar depois para obter um Access Token. Então, se eu for aqui no cliente webinário, esse cliente ele já existe. Eu criei um cliente webinário, eu disse que ele é confidencial e que a secret dele é esta daqui. Então, se eu quiser fazer uma chamada para obter um Access Token, eu preciso fazer uma chamada ao endpoint do Keycloak que eu estiver utilizando, localhost ou Keycloak de homologação, nesse caso estou utilizando o Keycloak de homologação, CNJ. Eu tenho que fazer uma chamada ao endpoint respectivo de geração de token, passando o client ID, o client secret e o tipo de grant que eu estou pedindo, que pode ser password, onde eu tenho que informar um username e uma senha específica, ou eu posso passar como grant type client credentials, em que eu obtenho um token de serviço. Então, eu vou aqui no meu Postman, eu já tenho ele aqui pré-configurado para fazer uma chamada ao Keycloak de homologação no endpoint respectivo. Onde é que está esse endpoint? Está lá na documentação da PDFJ, não se preocupe. Isso aqui está lá na documentação, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V de lá. Então, eu vou fazer a chamada ao endpoint do Keycloak, que me retorna um Access Token, e eu preciso informar para ele o Client ID, o Client Secret e um Grant Type, que aqui eu vou colocar como Client Credentials apenas para que não tenha que cadastrar um usuário só para eu poder fazer esse teste. Tá? Então, eu vou fazer uma chamada, ele me retornou aqui um objeto JSON com vários campos, o primeiro dele é o Access Token, que é o que eu preciso para autenticar. Vou lá no Swagger, clico aqui no botãozinho de Authorizer, Better, Token. Better, espaço, o token. Authorize. E agora, quando eu chamar,
Vocês viram que agora foi no cabeçalho Authorization Bearer. E agora ele me retornou os dados que já existem no meu banco. Esses dois aqui, esse D46 e 45, são testes que eu estava fazendo. Então, esse é o Swagger, é assim que você autentica para poder fazer a chamada. Se você pode criar endpoints que não são autenticados, isso depende de você, e aí você basta colocar esse endpoint não autenticado lá na configuração, no security config do seu projeto, não tem problema nenhum. Então, vamos voltar aqui à apresentação. E aqui nos slides eu menciono justamente o que eu acabei de falar. Os endpoints são protegidos, os endpoints que são protegidos, eles são definidos no método configure do security config, na classe security config do seu projeto. E para autenticar o endpoint que é seguro, você precisa informar na requisição HTTP o Bearer Token, que é o Access Token que você obtém do Keycloak. E para obter esse Access Token válido, você faz uma chamada POST no endpoint do Keycloak. Aqui, como exemplo, eu botei um Keycloak rodando na sua máquina local. Poderia ser, como eu usei também, o do CNJ, né? Passando esses campos que ele pede. Né? É uma requisição POST com Content Type Application X www form URL encoded, que é aquele content type padrão de formulários da web, né? E o que é imprescindível, como eu mencionei, é o Client ID e o Client Secret. Você precisa ter isso se aquele client ele for confidential. No caso dos front-ends, a gente vai ver no próximo webinar, você pode criar um client específico para front-end que não precisa de secret. Então, assim você obtém o seu access token para você poder informar lá no Swagger e assim autenticar os seus endpoints e fazer as suas chamadas. Aqui, mencionando a questão que eu já falei do Flyway, como montar o versionamento do seu banco de dados, né? E, por fim, a questão do deploy da aplicação. Acho que eu vou deixar isso aqui por último e falar um pouco mais e mostrar um pouco mais a aplicação funcionando. O que você acha, Thiago? Excelente. Então, nesse exemplo, nesse projeto de referência de exemplo, como eu mencionei, ele tem uma única tabela com um campo ID e um campo nome. Ele não tem nada demais, né? Você pode buscar a lista do que já existe, você pode criar um novo, e você coloca, como eu falei, você pode configurar o seu Swagger para dar, inclusive, o exemplo do que você quer, para não ter que ficar digitando nada, né? Mas, enfim, teste xxx, vou dar um execute, ele criou mais um, retornou, né? Está retornando 200, está errado, tinha que retornar 201, é aquele detalhe lá que eu mencionei mais cedo, né? Alteração simples que eu vou fazer. Eu posso retornar um ID, uma entidade por ID, né? A entidade, no caso, chama-se exemplo, porque esse é o nome que eu dei, não fui muito criativo. Então, ele obtém aquela entidade. Eu posso dar um patch na entidade, que é basicamente modificar. Deixa eu ver aqui todas as entidades. Qual foi aqui? 5 testes XXX. Vou mudar ela. Então, vou dar um patch. Vou deixar nome de teste e vou alterar justamente o 5. Então, ele alterou. Se eu for executar novamente a listagem de tudo, o 5 está como nome de teste e não mais como XXX. E por fim, eu posso deletar, vou deletar esse 5 que eu acabei de incluir. Está excluído. E se eu for lá no get, ele não volta mais. Então, o projeto de referência, como eu mencionei, ele já vem com esse CRUDzinho de exemplo para que você não tenha que sair do zero na hora de desenvolver um serviço para PDPJ. Então, eu tenho aqui o exemplo service, né, em que ele tem um exemplo de listar, de procurar por ID, cacheando, utilizando a notation de cache, um exemplo de criar, de editar e de remover. Além disso, ele tem aqui, eu deixei comentado, mas você poderia comentar e utilizar,
um exemplo de como fazer a chamada para lançar um evento que vai ser utilizado no serviço de notificações. A rigor, você vai ter que passar o seu DTO, um número de processo válido e uma string com o nome do evento. Eu geralmente coloco os eventos que o projeto lança, que aquele serviço vai lançar, como um enum, para facilitar até depois saber quais são os eventos que esse projeto lança. Eu vou no enum e vejo quais são, já tem todos lá. Né? Então já está, essa parte do código você não precisa mexer em praticamente nada, é só basicamente olhar para entender o que está sendo feito. Ele basicamente faz uma chamada wrap. E aqui eu utilizo uma classe chamada Domain Event Message Builder. O que acontece? O objeto que está sendo encaminhado para o Rabbit não é a entidade ou o DTO que você passou no send message. Esse DTO ele fica como payload da mensagem, mas o objeto em si, o objeto grandão, digamos assim, o wrapper, é do tipo Domain Event Message, que é um tipo, uma classe declarada na biblioteca PDPJ Commons. Essa classe Domain Event Message, ela tem um conjunto de campos, né? Uma delas é o payload, que é o DTO ou entidade que você está encaminhando para o Rabbit. Né? Então, o que essa linha aqui faz é montar esse Domain Event Message, que é o objeto que você quer mandar para o Rabbit, né? Esse build Domain Event Message, eles chamam builder, né? Que está lá também na biblioteca PDPJ Commons, né? E você informa os campos importantes. O que é relevante é saber qual é o nome do serviço, qual é o nome do evento, e aí você também pode informar, o número de processo é obrigatório, e você pode informar alguns dados extras que não são tão relevantes assim, mas podem ser utilizados lá na frente para fins de filtrar a sua mensagem no webhook do serviço de notificação, que é, por exemplo, os dados do tribunal, se for o caso, se o seu serviço negocial tiver naquela situação, daquela mensagem que está sendo lançada, ou informação do tribunal que faz sentido enviar, o nível de sigilo, se fizer sentido, se não é só colocar público, né? E os dados da pessoa que originalmente disparou aquela operação, que geralmente a gente pega basicamente os dados do usuário logado, tanto o nome quanto o CPF dele. Eu não vou me deter muito aqui, é só vocês olharem o código, é bem simples. Ele é um exemplo de como lançar uma mensagem para o Rabbit. E como eu mencionei, na sua classe irmã aqui do lado, tem um exemplo de como consumir uma mensagem do Rabbit. Se você for só enviar mensagens, você pode, inclusive, não usar o Rabbit no seu projeto, simplesmente fazer uma chamada HTTP POST para o serviço de mensageria da PDPJ. Eu também coloquei aqui brevemente alguns exemplos de como utilizar, porque assim, a PDPJ ela tem alguns serviços muito úteis, alguns deles que a gente qualifica de estruturantes, porque eles têm informações que são essenciais e utilizadas por todos os demais serviços, praticamente, todos os demais módulos, né? Como o serviço de cabeçalho processual, o serviço de obtenção de dados do CNJ corporativo, que contém as informações de autorização e perfis dos usuários, né, dos sistemas mantidos pelo CNJ, a questão da TPU, né? Então, são informações utilizadas com muita frequência nos diversos módulos de serviço. Então, a gente já colocou aqui dois exemplos de serviços de Corporativo Service e TPU Service, que basicamente estendem classes abstratas definidas lá na PDPJ Starter, que é a biblioteca que o projeto se utiliza, para que você possa não ter que programar nada com relação a isso na hora que você quer obter informações do usuário logado, dos perfis que ele tem, obter informações específicas do órgão do usuário logado, ou coisa do gênero. Então, aqui são métodos que não fazem nada, tem apenas alguns trechos de código mostrando o uso desses métodos em particular. Por fim, eu vou só alterar, eu vou mostrar como é que seria para você criar um campo novo na tabela, na entidade de exemplo que nós temos. E aí, por fim, eu falo do deploy e a gente vai para as dúvidas. A gente já está se estendendo um pouquinho, mas eu acho importante essa última demonstração. Então, a primeira coisa eu quero criar um campo novo no meu projeto.
Como eu falei, o Flyer trabalha com scripts incrementais. Então, eu vou ter que criar um novo script para que o Flyer funcione. Cria campo novo. Nele, eu vou fazer um alter table app name.exemplo add column if not exists. Vamos colocar a descrição. Vai achar 50. Valida para mim, Thiago. Esse SQL está correto? Estou esquecendo alguma coisa? Olhando aqui. The table, add column, if not exist, descrição vai achar 50. Só tô com dúvida do if not exist está no lugar certo, mas eu acho que é isso mesmo. Tá, deixa eu só vamos apelar para o bom e velho Google, né, que todo bom programador faz. Você tem um exemplo antigo. É, Ele está utilizando. Aqui é um exemplo antigo, mas tem o if not exists. Certeza quase que absoluta. é depois do add column mesmo. Foi o de colo, né? Olha. Uhum. Não está na documentação aqui, mas você está dizendo, eu tenho quase certeza que é também. Então, eu criei aqui, se não for, bom, não, se não existisse um if not exists, o que eu teria que fazer? O script tem que ser idempotente. Então, eu teria que escrever um pequeno código, verificando na tabela do Postgres que contém as informações das tabelas existentes naquela base de dados para saber se esse campo existe ou não. E só dar o add column se existisse. Isso é imprescindível para que eu possa executar quantas vezes eu quiser esse script sem dar erro. Então, eu criei um campo chamado descrição. Eu vou alterar a minha entidade para que ela reflita essa mudança. Vai ter agora um novo campo. String descrição. Vou botar no Lobotil, porque já tem registros, né? Vou inserir o get set. Vou fazer a mesma coisa no respectivo DTO, no inclusão, alteração DTO. Eu não vou anotar com Not Blank, porque ele é opcional. E, por fim, no exemplo DTO, que é o objeto que é retornado pelas consultas. Lá na model, você pode voltar lá na model rapidinho, Adriano? Qual Entidade? delas? Na entidade. Entidade, ok. Ficou Está errado, nome. né? Isso. Perfeito. Então, descrição, coluna está mapeada, no DTO de inclusão, no DTO de retorno, e a rigor, eu não quis fazer mais nada. Por quê? O Porque pessoal a aqui está perguntando, service... doutor Adriano, só Oi, interrompendo um pouquinho, se haveria claro. alguma restrição ao uso do Lombok para poder evitar um pouquinho o boilerplate. Eu tentei usar o Lombok, deve ter sido ignorância minha, eu dei alguns erros e eu desisti. Como o Eclipse aqui, ele gera automaticamente os gets e sets para mim, não clicar, como você viu aqui, eu gasto literalmente uma fração de segundo para gerar, eu nunca me preocupei. Mas não tem nada que impeça que você utilize o Lombok para evitar de ficar botando esse monte de get set,
Ele é até interessante porque ele também gera automaticamente o toString, o hashcode, gera tudo isso para você, né? Então, eu não tenho nada contra. Se você botar para funcionar no seu projeto, é até bem interessante. Tá, então eu alterei o model. Preciso fazer mais alguma coisa? A rigor, não. Por quê? Porque aqui no Service, quando eu mando criar o exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando mapper to entity, o que veio do DTO para a minha entidade. Como eu já alterei o DTO e a entidade, não precisa fazer mais nada. Porque digamos assim, o assign, né, o set propriamente dito, é feito a nível do mapper. O MapStruct, o que ele faz para você? Ele gera código. Ele vai colocar para você o código que você teria, entre aspas, preguiça de fazer, por exemplo. Então, aqui ele colocou para mim efetivamente esse mapeamento, né, de uma entidade para o DTO, do DTO para a entidade. Com só 2 campos, parece até uma coisa desnecessária, né? É tão pequenininho. Mas se você está trabalhando com entidades e DTOs com muitos campos de um projeto grande, aí você começa a ver a facilidade que o uso de um mapper como o MapStruct ou de uma funcionalidade como uma biblioteca como o Lombok, né, para você evitar de ficar criando um monte de getset, ajuda muito, né? Então, vamos rodar de novo o projeto. Em tese, lá no Flywheel, ele vai executar e mudar a versão do Flywheel. Não prestei atenção, mas deixa eu ver aqui. Flywheel. Aqui. Successfully validated 3 migrations. Aqui. Ele executou a minha migration e subiu a aplicação. Então, deu certinho, aquela SQL estava correta, né? Se a gente agora for executar o Swagger, se a gente for aqui no Model, a gente vai ver que agora tem, cadê? Descrição, tá vendo? Descrição. Então, vamos listar tudo. Ele vai dar um 401, obter um novo token. Data token. Ele me retornou, inclusive com descrição, que agora está tudo nulo, né? Então, vamos editar. Editar um que já exista. Vou editar o primeiro. Patch. Descrição de teste. Eu não vou passar o nome, eu vou deixar o nome como ele se encontra, tá? Só quero editar a descrição, mais nada. Porque o nome tá marcado como not blank. Ele é obrigatório sempre. Tudo bem. Vou colocar o nome, então. Eu poderia, por exemplo, ter criado um DTO exclusivo para alteração. Alteração, exemplo DTO. E nele, marcado o nome como opcional, para que eu pudesse alterar só a descrição, ou só o nome, ou vice-versa. Isso aí é uma questão de como você fez os seus DTOs. Como eu criei um DTO só para incluir e para editar, e no de inclusão eu queria que sempre o nome fosse obrigatório, então agora, na hora que eu fui editar, deu essa mensagem. Pronto. Ele editou. A gente for agora listar o que tem. Está lá o teste 1, descrição de teste. Então, muito simples, né? Eu alterei o banco de dados, vejam, sem nem ter acesso ao banco. E a aplicação já passou a funcionar automaticamente, bastando eu fazer as adaptações necessárias no model. Não precisei mexer no service, não precisei mexer no repository, né? Porque como a gente utiliza o Spring Data JPA, os repositórios são meramente interfaces, onde você estende o JPA repository, passando aqui os genéricos respectivos, né? E pronto, passa a funcionar automaticamente. O JPA repository, ele já vem por padrão com alguns comandos que são utilizados, como save, find all, find by ID, que é justamente o que eu estou utilizando aqui.
Então, repository.save. Esse comando aqui vem de onde? Do JPA repository. Não precisa fazer nada. Será um linha de código a mais. Então, eu acho que a gente está chegando bem no nosso limite mesmo, já passando até um pouquinho, né? E eu não sei se dá tempo, Thiago, da gente falar sobre o deploy. O deploy automático, como é que é essa parte? O que você acha? Acho que vale pelo menos indicar que, até para que o pessoal entenda como vai ser a montagem dos ambientes. Talvez não ser profundo em como a magia ocorre, mas pelo menos indicar que pelas configurações existem os ambientes, a stage, o production, essa estrutura para que as pessoas entendam que na publicação, o acesso via gateway, o que permeia após o commit o que a gente imaginou como processo de deploy e disponibilização em homologação e em produção. Perfeito. Imaginem só que você, muito bem, fiz o meu projeto, conversei com o meu mentor técnico do CNJ, ele criou o banco de dados lá no ambiente de homologação, criou as secrets no Rancher, preparou o ambiente todinho para receber o meu produto. Inclusive, ele foi lá e configurou a pipeline de CI/CD do meu projeto, lá no GitLab, para que quando eu der um commit na master, automaticamente fosse gerada uma imagem Docker do meu projeto e jogado lá, feito um deploy automático no ambiente de homologação do CNJ. Como é que eu acesso, então, o meu back-end? Como os projetos da PDPJ, automaticamente, eles são registrados no Eureka, eles ficam automaticamente também disponíveis pelo gateway da PDPJ. Então, eu poderia aqui no gateway, STG Cloud, etc., né? E ir lá no meu serviço, por exemplo, cabeçalho processual barra swaggerui.html. Então, esse é um back-end que está lá no ambiente de homologação do CNJ. Aqui, em vez de cabeçalho processual, ia estar o nome do seu projeto. Então, é o URL do gateway, barra o nome do seu serviço, barra Swagger, o HTML, e você tem acesso ao seu Swagger, ao seu back-end, né? Aqui é um projeto um pouquinho maior, né? Não tanto, mas um pouquinho maior, que já está em produção e está lá no ambiente de homologação do CNJ. Então, o que acontece? Se você for no GitLab do CNJ, no GitLab do CNJ, e der um commit lá no seu projeto, e já tivesse sido feita a configuração da pipeline de deploy automática pelo CNJ, isso que tem que fazer é o acompanhante técnico do seu projeto no CNJ, automaticamente vai ser feito um deploy lá no ambiente do CNJ, como eu mencionei, né? Vai estar disponível quando o deploy terminar, que demora alguns poucos minutos, logo após o seu push na master, né? Você pode, inclusive, acompanhar se a pipeline deu certo pelo menu do GitLab, CI/CD pipelines, aí você vê as pipelines que deram certo, que deram errado, o que aconteceu, quais foram os passos. Então, geralmente, na própria pipeline diz se houve um deploy ou não para algum ambiente, né? A depender da configuração. E uma vez dado certo a pipeline, estando o seu projeto no ambiente acessível pelo gateway do ambiente de homologação do CNJ, você pode, inclusive, acompanhar o log da sua aplicação lá no ambiente do CNJ pelo GitLab, através dos settings, não, operations logs. Então, o projeto de referência não está rodando em nenhum canto. Então, não vai te mostrar nada para você de nenhum ambiente. Mas se assim, o seu projeto ele vai estar no ambiente de homologação do CNJ ou de produção do CNJ, então você escolhe um ambiente aqui, tem aqui HML Prod, né? E ele vai mostrar aqui para você o log consolidado de todos os pods, pode ser mais de um, né? Que estejam lá nos ambientes do CNJ, no ambiente do CNJ que você escolheu, com o log que está sendo cuspido pela sua aplicação. Então, inclusive, se você não precisa nem esperar por nada do CNJ. Uma vez feita a pipeline automática, o projeto é seu. Você, está dando erro, eu preciso descobrir o que está acontecendo. Altera ali o nível de log, sobe novamente o projeto
e ver aqui para ver qual é o log que está acontecendo. Começa a depurar a sua aplicação. E você pode fazer o redeploy, precisa alterar o banco de dados. Faz um script do Flyway, na próxima subida da aplicação, no próximo deploy e redeploy da aplicação, o Flyway vai atualizar. Então, você passa, a partir do GitLab e do mecanismo de DevOps configurado pelo CNJ, a ter total controle do seu projeto, mesmo você não tendo acesso direto ao ambiente. Você não vai nem sentir falta disso, né? Então, um outro ponto é que o que vai para o ambiente do CNJ está no seu projeto, está na sua mão, que é a parte da Kubernetes, onde tem aqui os overlays e os arquivos de configuração do ambiente de HML e do ambiente de produção. Então, você que define qual é o config maps, ou seja, o arquivo de configuração que vai para lá, para aquele ambiente, a configuração do ingresso, né, do seu projeto, tudo você que pode fazer. Se você quiser, como eu mencionei no início, essa parte geralmente quem faz é o próprio CNJ, mas se eventualmente você tiver conhecimento, você também pode contribuir, tá aqui dentro do seu projeto. Só a pipeline propriamente dita, que é o arquivo GitLab CI, é que ele fica externalizado, o CNJ que tem que fazer para você. Tiago? Adriano, acho que fechou. Tinha algumas dúvidas pontuais que a gente foi tratando aqui no e-mail. Grande parte das perguntas o senhor mesmo respondeu. Tinha questões relacionadas ao Flyway. Uma sugestão, a questão dos testes unitários, que a gente pode tratar no momento posterior, mas que a gente também respondeu internamente. Já tem E os ambientes. ele já vem com a pré-configuração para utilizar uma biblioteca de testes unitários para subir o Postgres em memória usando o Docker. Mas eu não tive tempo realmente de mostrar essa parte. E acho que só para encerrar, é importante lembrar que esses webinários eles estão todos sendo gravados. Eu vou colocar aqui no chat público o link de uma playlist que tem no canal do CNJ, no canal do YouTube do CNJ, já demonstrando todos os webinários que foram realizados até aqui. A gente já tem os 3 anteriores e até provavelmente na segunda-feira a gente já deve ter disponível esse webinar. Como o doutor Adriano disse no começo, a gente vai fazer mais 2 webinars durante o mês de outubro. A ideia é que isso seja um programa de capacitação constante. Vamos falar sobre front-end, vamos falar sobre integração a sistemas processuais, com uma primeira visão sobre o PJE, mas tentando demonstrar de uma forma mais ampla como que tudo isso se encaixa na comunicação com o meu sistema processual. E eu acho que é só. Até porque já passamos bem do horário. Passou. Eu vi aqui uma pergunta do Júlio Pacheco, do TRT, do Rio Grande do Norte. O projeto de referência já vem com o modelo básico do script de CI. Ele vinha, mas a gente retirou porque a definição da pipeline vai ser feita pelo CNJ, entendeu? Então, mas não se preocupar com essa parte, a questão é essa, né? O GitLab, a definição da pipeline, ela é feita pela equipe do CNJ, então pode ficar tranquilo com relação a esse ponto. Uma pergunta também que aparece sempre e aí talvez já para encerrar, o Anderson perguntou como é que estão os PDFs da apresentação. A gente tem encaminhado ao fim de cada webinar para aqueles que estão inscritos os PDFs. Então, entre hoje e segunda-feira, deve chegar no seu e-mail o PPT com as apresentações também. E deixa aqui também o e-mail no chat, dti@cnj.jus.br. Se alguém eventualmente não tenha recebido alguma das apresentações, não só desse webinar, mas de todos os outros, esse já é o quarto, nos mande um e-mail que a gente reencaminha sem problema. Acho que é isso, doutor Adriano. Então é isso. Boa tarde a todos, muito obrigado e mês que vem tem mais. Boa tarde a todos, bom final de semana.